isso, no Radar hoje aqui nos estúdios da Rasca Web, hoje recebemos aqui o Paulo Adriano, que é gestor aqui da OPT Trans, né? E também o André Ferreira, que é presidente da Comissão de Trânsito da OAB Angra dos Reis. Muito boa tarde, gente. Boa tarde, Bruno. Tudo bem? Como é que vai, ouvintes? Estou muito feliz por participar aqui do seu programa. Muito obrigado. Ótimo, ótimo. E o Paulo? Tudo na paz, Paulo? Tudo bem, Paulo? Graças a Deus, Bruno. Agradeço aí a oportunidade, também dando uma boa tarde a todos os ouvintes. E obrigado por mais uma oportunidade de estarmos aqui, né, falando desse assunto aí tão importante. Sim, falamos hoje, né? Inclusive até ontem, né? Ontem nós tivemos, né, a inauguração, né? A abertura, né, do evento do Maio Amarelo, né? Tivemos um evento grande lá no CEA, trazendo informações, trazendo questões muito importantes em relação à consciência e à segurança no trânsito, né? E já começando aqui, trazendo para vocês hoje, na visão de vocês que atuam aí diariamente com o trânsito, hoje todos nós, né? Estamos aí o tempo todo falando, praticando. Como é que estamos hoje em relação aí qual é o principal objetivo hoje da campanha do Maio Amarelo? Bom, Bruno, eu sempre trabalhei com trânsito e não só da campanha, né, que a campanha se faz necessária, ela vem ver a necessidade das pessoas se conscientizarem que o trânsito ele é uma necessidade diária, uma necessidade de todos e que a empatia, a solidariedade, ela tem que fluir. Era uma coisa muito importante nos ensinos, a qual nós estamos passando uma modificação até na situação da formação dos novos condutores, a qual eu acho que tem faltado muito essa pauta, que é a cidadania. Nós temos que melhorar esse ambiente, né, que é compartilhado, um ambiente que é necessário e que se faz necessário para todos nós. Muito bem frisado, né, Paulo? Quando nós falamos sobre essa questão hoje da empatia, né, da consciência, hoje da tolerância no trânsito, tem faltado muito, né? A gente até brincou aqui antes falando que quando suspenderam ali estudos sociais, educação moral e cívica das escolas, né, a educação, né, essa parte mesmo de controle, até mesmo do controle emocional hoje na condução de um veículo, né? Bruno, igual o senhor falou sobre o evento ontem do município, foi muito bom, né? Muito esclarecedor. A gente lembra ali que o Observatório Nacional foi quem criou, trouxe o tema, trouxe pra gente ali que no trânsito enxergar salva vidas e de fato, e isso reflete tudo que a gente tem falado. Quando a gente enxerga o outro, né? Enxergar é um ato intencional. Diferente de ver. A gente está passando, a gente vê, mas enxergar é um ato intencional. E isso faz com que a gente enxergue além do veículo, né? Além do condutor, da matéria em si. A gente vê que o condutor, ele é alguém que é o pai de alguém, a mãe de alguém, né? O filho de alguém. Tem família, precisa voltar para casa. E aí entra aquela questão da empatia, que a gente estava comentando. O trânsito, ele precisa de empatia, precisa de amor, né? Até a Bíblia fala, sem amor nada funciona. Então a gente precisa olhar o outro com outros olhos, não só a questão ali, o pedestre, mas o pedestre está simplesmente passando na faixa, não olha os veículos, igual a gente comentou também. Saber que o trânsito é feito de pessoas, né? E pessoas erram. Tem um programa que a gente chama de Visão Zero, a premissa dele o ser humano é falho. Então nem sempre ele vai acertar. Agora, se o outro entender isso, que a gente é falho, a gente acaba conseguindo consertar a atitude de um do outro, né? Não, muito bem frisado, né? Interessante nessa pauta, né? Sobre a empatia no trânsito. Às vezes as pessoas acabam julgando a pessoa por um ato isolado. Né? Às vezes ali uma pessoa acabou ali atravessando, correndo na faixa ou fora da faixa, o outro ali acabou fazendo ali uma manobra ali que acabou acarretando riscos, né, para outros e acaba julgando ali a pessoa por aquele ato. Às vezes foi um erro, uma falha, porque somos seres humanos, né? Então isso aí você começa a parar para analisar, né? Tem faltado muito isso. Então você identifica muito aquelas pessoas, por exemplo, estão a todo momento falando no celular no veículo. Sim. Perfeito. Aí quando ele identifica o outro que está no veículo falando no celular, aí ele aponta o dedo, né? Olha lá, ó, tá falando no celular, ó, não podia ter falado no celular. Então, às vezes as pessoas gostam de apontar, mas elas mesmo não agem observando a sua própria atitude no trânsito. Né? Às vezes um simples fato de você retornar, minha esposa briga muito comigo. E ela fala, amor, as pessoas aqui não estão preparadas para uma boa ação.
As pessoas não estão preparadas para uma boa vontade. Que isso, amor? Não fica dando passagem, não. A pessoa não vai entender, ela não está preparada. Eu falei, que isso? E realmente, às vezes você para pensar, você quer facilitar para um outro veículo, complica porque aí o outro que também não está nem aí, sai atropelando, passando pela frente de todo mundo. Então, assim, infelizmente, às vezes falta muito isso, essa educação. Acho que a palavra mais correta, está faltando educação, tolerância. As pessoas às vezes comentam muito que a cada dia mais falta paciência, a cada dia mais falta a tolerância, a postura, às vezes até mesmo defensiva de você conduzir um veículo, né? Você pega aqui, por exemplo, hoje, ontem foi falado sobre isso, né? A questão hoje, o trecho que mais, né, teve acidentes foi na Rio Santos, na altura de Angra dos Reis, né? Altura de Angra. Em especial depois que tiraram os radares de velocidade, né? A gente tinha o DENIT administrando, foi retirado. Não estou dizendo que tem que colocar radar em todo qualquer lugar, mas reduzir a velocidade é porque a velocidade é o que mais mata hoje no trânsito. Então, reduzir controla o fluxo de veículos. Aí, mesmo assim, agora com radar, a gente vê os sinistros ocorrendo, né? Então, é questão comportamental mesmo. Até o Maio Amarelo, o tema desse ano, fala de corresponsabilidade. Então, a gente está trazendo agora o trânsito para um espaço onde as pessoas realmente se preocupam uma com as outras e sabem que ali é dividido. Então a gente não pode descontar no trânsito as nossas emoções, né? A gente tem que sair de casa já bem para que tudo flua melhor. Não, e todo mundo, né, Paulo? Quando a gente trabalha aqueles cursos, né? A gente que atuou bastante no trânsito, né? Aquele vídeo, né? Do Pateta, né? O tempo todo ali, sempre, já tem mais de 50 anos praticamente, mas é muito, muito atual. É muito atual hoje, né? A pessoa acaba, quando ela chega em um veículo, ela se transforma. Perde ali a paciência, ela coloca aquele insufilme no veículo, então fecha, pronto, ninguém sabe quem sou eu. Pronto. E aí começa a executar ali uma direção perigosa, e isso traz riscos, né? Você falou aí do Pateta, e eu sempre falo lá no curso de formação de estruturas de trânsito, não seja um pateta, a qual vai passar um vídeo que nós temos para escolas de 9 minutos e não vai dar ali você não tem uma diretriz. Senhor Walker e Senhor Willie. Ele era a mesma pessoa, o Pateta. Só que a transformação de quando está dirigindo e quando ele estava como pedestre. E isso é o tempo todo. E aí eu trago uma situação que, olha só, trazendo um pouquinho retoricamente, como Bruno, você falou, nós já trabalhamos no trânsito, já fomos colegas, né, de empresa, e num momento eu posso dizer que eu já trabalhei quase em tudo no trânsito. Até funerária já trabalhei por um tempo. E olha, foi uma das piores. Puxei procissões aqui em Angra, que foi uma coisa muito bacana, que não sei porque as procissões são sempre em contramão, mas aí é autorizado naqueles dias, puxando uma Kombi e ali podendo, né, contribuir. Então são coisas que eu fiz, como motorista de ônibus, por exemplo. Teve uma época que eu tomei umas facadas. Nossa! Por quê? Porque o motorista da frente não parou. Então não é uma coisa pessoal, foi uma frustração, foi um uniforme, foi uma situação a qual não foi atendida. Então as pessoas, elas estão assim, frustradas, elas não realmente o amor. E aí a mensagem principal esse ano, acho que no trânsito, enxergar o outro é salvar vidas. E esse enxergar, como meu irmão já falou aqui, eu levo assim, de uma forma, será que você enxerga quem está atrás daquele volante? E quem está atrás do volante enxerga que aquela pessoa que está atravessando a rua, que muitas das vezes atravessou fora da faixa, mas ela talvez está com um problema na família, ou psicológico, que ela distraída, ela nem notou. E o celular, né, tem contribuído muito, como nós falamos aqui. E também as pessoas quando olham para o motorista. Como foi falado, errar é humano. Infelizmente, nós temos que buscar não errar. Só que as pessoas querem cobrar umas das outras, assim, a unha, a sangue. E esse enxergar... Eu queria parar um pouco aqui e entender como que as coisas estão, para onde estão caminhando. Hoje você vai fazer um curso de trânsito, ele é 100% online. Você não tem mais aquela integração com uma turma, com pessoas, e depois você vai desenvolver atividade no trânsito onde você vai lidar com pessoas. Só que operando máquinas ou então onde tem máquinas. Aí eu pergunto, como que está sendo a nossa formação? Hoje mesmo, lá no Rio, está tendo, né, uma situação de as autoescolas e a perda de espaço, e entre outras coisas. Nós trabalhamos uma ideia de que
A educação, ela move, ela modifica, ela transforma. Mas só que quando você está com um aparelho entendendo que no individual você ganha o mundo, as coisas estão ficando muito sólidas, está ficando solo. E aonde entra aí a empatia, entender. Porque quando eu não vejo, mas você enxerga, você consegue ver, nós podemos evitar um acidente. Aonde o teu erro, porque amanhã ou daqui a alguns segundos esse erro pode ser meu. Perfeito. Paulo, e você trouxe aqui um assunto interessante, né? Um dos primeiros cursos que eu fiz na época da parte de trânsito, um instrutor falou, ele falou bem assim mesmo, todo acidente é evitável. Eu parei na hora, eu falei, mas como assim evitável? Gente, mas eu fiz de tudo, eu pensando, olha só a minha falta de experiência naquela época. A responsabilidade. E isso, eu falei pensando que, mas espera aí, eu parei, eu tentei frear, eu fiz a manobra, desviei, mas poderia ter sido evitado pelo outro. Sim. Então, assim, e isso como acontece hoje, então essa negligência, às vezes as pessoas, assim, se auto-intitulam... nós tivemos aqui, por exemplo, o próprio Ayrton Senna, né, foi o nosso ídolo, um especialista, né, nas pistas, acabou morrendo no trânsito por uma falha mecânica, a gente entende. E nós, que somos meros mortais, então as pessoas hoje acabam, por exemplo, o que eu vejo, assim, quando você comentou do celular, também a mesma questão. Outro dia, os estudantes vindo no meio da rua com o celular. Eu parei o carro assim, olhei, posso passar? Olhou assim, aí ficou meio assustada. Ai, desculpa, moço. Então você às vezes identifica que não é nem por maldade, é mesmo por falta de atenção e desculpa. Às vezes a gente vai até um pouco mais profundo, até por alienação mesmo. As pessoas às vezes perdem a noção do estado real. Da onde elas estão? Vocês estão no meio de uma rua, onde tem trânsito, tem pedestres, tem bicicletas, tem veículos. Então a gente precisa ficar muito atento a isso. O simples fato, às vezes, de você estar transitando, eu estou na calçada. Você tem que estar atento também. Às vezes é uma bicicleta, motos hoje, assim, infelizmente, né, a gente identifica aí hoje o maior índice de acidentes hoje são, né, com envolvimento de motocicletas, né, e você identifica que grande parte, existem sim aqueles que são por falta de atenção de outros condutores, mas na grande maioria por negligência e imperícia dos próprios motociclistas, né? Ser evitável, né? Até a gente mudou, a gente não, né? O grupo, o observatório, a BNT trocou ali de acidente para sinistro. Sinistro. A gente não fala mais de acidente, porque acidente é inevitável. Então, sinistro é evitável. É evitável, né? Então, por isso que a gente fala agora sinistro. Bom saber, bom saber. E aí, tocando nesse ponto, o observatório tem lá também o programa Visão Zero, que ele coloca, entre aspas, a culpa do sinistro em vários fatores. Pode ser pelo condutor, pode ser pelo veículo, pela estrada. E aí, quando a gente entende isso, por exemplo, tem sinistros que são causados pela própria estrada. Buraco, né? Uma curva muito acentuada. Então, a gente começa a olhar um ângulo maior de como evitar os sinistros de trânsito. Às vezes a gente tem que fazer o recapeamento, ou a curva é muito fechada, vamos melhorar, vamos colocar um redutor. E tudo isso contribui para um trânsito mais seguro, com a segurança viária melhor, né? E a cidade como um todo, não só Angra, está soberbada, né? De veículos. Cresceu muito, né? Cresceu muito. Assim, de 20 anos para cá, você vê a quantidade de veículos, assim, aumentou muito. Exatamente. Né? Então, o trânsito ele é feito de pessoas, veículos e animais, que é o código que fala. Hoje a gente tem micromobilidade, autopropelido ou bicicleta elétrica, veículos elétricos. Então a gente está dividindo sempre ali a via com diversos veículos, né? Seja propulsão humana ou automotor, né? Elétrico, aliás, combustão. E aí essa carga de veículos traz uma necessidade maior da gente tomar mais cuidado e enxergar realmente o outro, para evitar os sinistros de trânsito. Para você ver, se tocou no assunto, né? Os motopropelidos, né? Micromobilidade. Micromobilidade. Aí você para pensar, esses veículos, eles acabam, por exemplo, atingindo até 40, 50 quilômetros por hora. E aí você identifica, às vezes, sem uma proteção, sem um capacete, e às vezes na ciclovia, em alta velocidade. Exatamente. Então, assim, olha, assim, às vezes, na contramão, né? Por exemplo, sinal não existe.
Muitos ali já pegam, eu não sou uma motocicleta, eu não sou um automóvel, e eles acabam indo direto. Então, assim, e a forma, às vezes, como muitos que não têm condições, assim, até mesmo de conhecimento de como é a fluidez no trânsito, acabam, assim, colocando em risco a própria vida e a de outros, né? Exatamente, que eles dividem com a gente ali o percurso, né? A via. A gente tem algumas regras que estão nascendo agora, até o município tem um projeto de lei que a gente falou sobre isso, deu uma entrevista, mas em regra geral é a utilização ali pela ciclovia, realmente eles têm que usar autopropelido e elétrico, não pode ultrapassar 32 quilômetros e dividir a via no mesmo sentido, né? Não pode ali contramão, Sim. ou cima da calçada até pode, mas são 6 km por hora. Não pode ultrapassar isso daí. Mas eles realmente não querem saber. Acabam não respeitando, não né? Querem. E hoje, Paulo, quais são as ações assim, mais assim, educativas que estão sendo implementadas hoje? O que você enxerga em relação à melhoria nessa questão do trânsito hoje para a nossa cidade? Bom, eu costumo falar, igual tem, não falando em política, mas tem uma coisa que eu ouvi que eu amo Angra, sou de Angra, e eu tenho essa frase para mim. Eu fui buscar muitos cursos fora e o sonho de trazer, implementar aqui em Angra, e alguns profissionais que podemos ajudar a estar no trânsito, ou fazendo seu curso, atualizando, eu sinto que a nossa cidade já tem evoluído bastante. E também acredito que nós estamos caminhando para uma escola pública de trânsito, onde a gente pode, melhorar também o contato com os futuros condutores, com quem está usando esses veículos elétricos e entre outras coisas, mas para isso teria, né, que ter um quantitativo bacana. Eu sou psicopedagogo, fui buscar, depois já de ter parado de estudar, retomar e ir buscando para trazer, né, essa oportunidade que hoje se faz necessário pela grandeza que está o trânsito evoluindo, o direito de ir e vir das pessoas e de ter o seu próprio veículo. Mas também se faz uma necessidade de educar essas pessoas. Por exemplo, você chega ali e você fala assim, eu queria comprar uma bicicleta elétrica, um autopropelido, e aí vem com aquela plaquinha, não precisa de habilitação, não precisa de nada, tipo assim, vai lá, você pode tudo. Faz uma propaganda, né? Uma propaganda ainda... mas só que precisamos de, querendo ou não, tem regras. O Rio de Janeiro colocou que, mesmo eles podendo calçada compartilhada e tal, em alguns lugares eles pegaram e não, aqui não vai ter excluir. E teve um movimento, porque já se fez necessário, porque a crescente, ela foi assim, inesperada e não está mais justo, não está mais condizendo com a realidade. Então, sim, com isso se faz necessário voltar lá na educação, que já foi falado aqui. E a nossa cidade, como foi falado, assim, com os esforços, você sabe quantos eventos educativos nós fizemos em parceria com a prefeitura e levando, que eu acredito que talvez aqui Angra possa ainda, esses semáforos que estão vindo, todas as novidades, estourarmos e ainda sermos referência para outros municípios. Porque está se fazendo jus. Só que para isso, logicamente, é o que eu falo. Nós estamos trabalhando pessoas que precisam realmente se capacitarem para estar trabalhando no trânsito. Quando chega nessa temática, eu falo com você que, como eu não gosto de usar muito o título de especialista de trânsito, mas eu tenho e eu posso dizer que o trânsito é cada dia mais caótico. Todo mundo está vendo isso. E que nós precisamos. E uma fala ontem do nosso secretário de que nós vamos ter, buscando já um local para prova do Detran, e entre outras coisas que tem acontecido aí das pessoas irem fazer lá em Mucaba, que nem é Paraty, entre outras coisas, você vê evolução, você vê o trabalho, você vê o empenho de evolução do nosso município em prol de melhorias. E isso me deixa muito tranquilo, porque não é questão de só uma blitz numa época e entregar papelzinho, igual eu já ouvi isso aí. Não, nós estamos trazendo aqui uma reflexão, nós estamos aqui trabalhando por vidas. Infelizmente, porque quem perde né, vidas Paulo? são pais de família. Infelizmente, né, pais de família, né, pessoas que estão aí no seu, né, trabalho. Infelizmente, assim, as pessoas, assim, muitas pessoas ainda não conseguiram adotar aquela visão de que
nem que seja feito aquele trabalho de formiguinha, aquele Sim. passo a passo, aquela questão da panfletagem. Mas isso é antigamente. Vá às escolas com palestras, com dinâmicas, vá até as próprias, né, autoescolas aí como parceiras aí para ter essa contribuição. E você para pensar, né? As pessoas, gente, nós precisamos sim, nós fazemos parte disso. Fazemos parte. Não adianta a gente eximir a nossa responsabilidade, porque quem é condutor aqui também tem responsabilidade sobre isso. Né? Quais são as atitudes, quais são os comportamentos que vem adotando no trânsito hoje na cidade? Por exemplo, você estava comentando, né, do próprio semáforo. Gente, era fato. Nós precisávamos disso já, porque chegou um ponto que você já não conseguia, estava inviável. Ali você parava naquele... o Nazira, né? O Nazira com a Coronel Carvalho. Ali precisava realmente ter porque o que acabava acontecendo? As pessoas vinham na Coronel Carvalho, sabe que tem a saída ali realmente a pessoa precisa parar, mas as pessoas vinham em alta velocidade. Quem está ali tem uma baixa visão. Ele não tem uma visão clara com os carros que ficam ali na frente. Então, às vezes, uma pessoa mais idosa, com reflexo mais lento, ela vai e não consegue enxergar aquela moto que vem a 80 por hora num local que é de 20. Exatamente. E aí pronto, é um acidente. Então, o que acaba acontecendo? Então, é essa visão, um quebra-mola ali na subida do cavalo cansado. Outro ponto também que é de praxe. Toda hora tem ali uma colisão. Os quebra-molas são para quê? São redutores de velocidade. Não, aí vem a moto, vem ali a 60, 80 por hora, atravessa e ainda xinga quem está subindo no cavalo cansado. Aí o pessoal observa. Então, assim, falta essa consciência. Então, assim, isso é muito importante. Tem um cruzamento também que é muito perigoso ali nos Bombeiros, que é aquela rua que beira o estádio. Eu não me lembro ali, Almirante Brasil, alguma coisa, eu acho que mudou o nome, que é o cruzamento ali que tem um posto de saúde, o corpo de bombeiros e o estádio. Sim. Então, a preferência é quem vem ali do Rede Market e segue beirando o estádio. O que acaba acontecendo? Quem vem de lá do Parque das Palmeiras, ali da Casa da Picanha, passa direto. Dá a placa lá de pare, né? Assim, o que acaba acontecendo? Todo momento também ali tem acidentes. Sem dizer na própria Grande Japuíba, se você pega ali também, por ali por dentro, ali pela prefeito João Gregório Galindo, né? A quantidade de veículos ali que vem, motocicletas, ciclistas, que ali é todo mundo junto praticamente. Você não tem calçamento ali pro pessoal se abrigar. Então, você tem que identificar ali, se eu estou com um veículo, eu preciso dirigir com mais segurança, até mesmo pelas próprias pessoas que estão ali trafegando, para que aquilo ali não venha ali acarretar, por exemplo, nos próprios termos, aquele retorno que foi feito também no túnel, ali ficava parado, as pessoas ficavam 40 minutos ali praticamente, quase ali para... Eu não acreditei, Bruno, já fiquei quase 40 minutos para poder conseguir atravessar para Nova Angra. Eu falei, não acredito, cara, fiquei. Então, assim, foram feitas ali melhorias, alterações, e toda mudança sempre vai ter resistência, né? Não tem como, né? Não, sempre. O senhor falou aí sobre o cavalo cansado, é uma crítica minha há muito tempo. Muito tempo. Eu sempre quis, eu sempre indiquei, né, mas não formalizei nada também, foi um erro meu. Porque eu acho que, eu considero que quem está subindo tem ali a preferência. É dever de quem está ali em cima, indo, ouvindo, lá em cima, eu digo lá em cima, porque eu esqueci o nome da rua. É a Francelina, né? A Francelina. Ali ainda é prefeito João Gregório Galindo, ali em cima. Então, quem está indo para Japuíba, ouvindo para o centro, teria que parar e esperar quem está pendurado. Literalmente, o rapaz a pessoa está pendurada ali. E o Código de Trânsito, ele dá preferência só para quem sai da rodovia, para quem está na rotatória e para quem vem à direita. Essas são as preferências do Código. Uma lei previamente estipulada, do Congresso Nacional e tudo mais. Então, a gente não tem preferência para quem está subindo. A gente não tem no Código. Como não tem, a gente tem que se valer de sinalização, seja horizontal ou vertical. Então, caberia realmente ao município, né, já dando uma dica aqui para o município, né? Colocar uma sinalização ali, pare, né? Preferência de quem está subindo, porque isso ele pode fazer. Ele não pode inovar a ordem jurídica, porque isso é só a União. Mas ele pode sinalizar. E aí, com a sinalização, a regra que vale é a da sinalização. Então, ali é um ponto muito bom que o senhor tocou aí sobre preferência, né? Sobre empatia. E essa questão também do bombeiro ali. Então, vamos olhar, vamos ver quem está vindo, quem está mais em desvantagem, né? Para a gente poder dar a passagem, porque o trânsito não é uma corrida, parece que a gente está sempre numa corrida, né? Então, você está comentando isso aí, rapaz, hoje de manhã mesmo, eu estava acho que a 30, 40 por hora, chegando a 50 já ali
Daqui a pouco o carro parou do meu lado e começou a acelerar. Eu falei, ué, peraí, o que ele quer fazer? Eu falei, não entendi. É o racha. Aí eu falei, poxa, suspensão de manhã, da CNH. cara, de manhã já, cara? Pô, mas peraí. Então, assim, infelizmente, às vezes as pessoas ainda andam, né, com essa questão, porque eu sou grande, então você tem que sair, pronto, você que se vire pra conseguir se livrar de mim. Meu carro é mais rápido que o seu. Meu carro é mais rápido. Então, é a briga de ego, né? Isso, que não serve pro nosso trânsito nenhum. Não gera ali o... Ego e orgulho. É uma questão que eu sempre trago para as pessoas. Gente, ego e orgulho só servem para apodrecer o ser humano, gente. Não tem como. No trânsito só serve para matar. Dessas sugestões, até mesmo porque o governo mudou não, teve a transição, tem 2 anos, né? Vai fazer. Isso, foi em 2022, né? 2022 anos. Mas ele sempre foi receptivo e, portanto, nós temos aí boas ideias, igual a gente está falando aqui, por mais que mais coisas estão acontecendo, que muitas já foram conversadas, né, nos bastidores, eu falo por trás das cortinas, mas é que está mostrando a evolução da nossa cidade. Então, eu acho bacana isso e até aproveito, né, mando um abraço pro pessoal lá da superintendência, os responsáveis, né, pelo o trânsito da nossa cidade, que como se fala, o trânsito é feito, né, é feito por pessoas, é uma união e a evolução se faz dentro das necessidades. Portanto, nós estamos falando aqui, mas eu, com essas provas, né, do Detran, tô sempre lá e tá, também vi lá no Perequê os semáforos e situações de que e nós não estamos falando só do Centrão, não. Nós estamos falando aí... Do Parque Mambucaba também, em geral. A própria Jacuecanga, ali na Verome. Você identifica ali as alterações no trânsito que são necessárias ser realizadas. Está sendo. E que estão funcionando. Jacuecanga também tem bastante crítica, né? No horário ali de saída da Brasfels. Parece que fica mais de 1 hora ali só para você sair da Brasfels. Sim. Estaria insuportável se não fosse mudança, não teria condições. Isso porque foram realizadas ali algumas mudanças, ali, algumas alterações ali que já contribuíram bastante. Assim, não é querer trazer essa questão política, mas você entende que eles têm trabalhado bastante. Eu tenho visto assim, o tempo todo ali, estão buscando, por exemplo, eu lembro do próprio pessoal que reside ali no bairro Marinas. Ali no bairro Marinas, ali, eles estavam passando ali uma situação ali que, por exemplo, eles ficavam também muito tempo, às vezes o engarrafamento chegava praticamente quase no condomínio. Quase já no condomínio. Olha só, são que praticamente 1 quilômetro aí quase que de congestionamento. Então, ali eles já fizeram, estão fazendo aquele retorno. Ficou muito bacana também a saída da Raul Pompeia para Júlio Maria, né? Você vê que eles já fecharam aquela outra parte e estão abrindo aquela parte de frente, né, pro onde vai ter o semáforo. Então, assim, é um ordenamento que vai ter mudanças, né? As pessoas precisam se adaptar a isso, mas que são para a questão da nossa segurança e também da conscientização do trânsito mesmo, né, em si. Você pega ali na frente a quantidade de pessoas que atravessam ali, em frente ali na saída da Raul Pompeia, aquela faixa de pedestres ali. Eu esqueci o nome da loja, na Naim, não? A antiga Líder? Na linha antiga Líder. Então, você pega ali em frente à loja a quantidade de pessoas atravessando. Aí a gente até entende, se você for parar para todo mundo atravessar, pronto, você cria um nó no trânsito. E aí, se você não parar também, vai contribuindo ali para o quê? Para as pessoas começarem a atravessar já na frente dos carros, aí gera mais risco. Então, necessário sofrer multa, né? Porque gera multa, né? Não dá passagem, prioridade para o pedestre. Então, ali o semáforo foi bem acertado. Sim. Eu gostei bastante da ideia dos semáforos, acho que vai melhorar, mas a gente tem que analisar algumas questões em estudos, porque Angra é muito pequeno. E aí, como o senhor falou, o trânsito ele gera, às vezes, 1,5 km, 2. Aí será que não vai aquela cauda de veículo, não vai agarrar no outro semáforo? Então, só na prática mesmo para saber, que a gente não tem igual, como. Por exemplo, você pega ali na saída do Trevo, aquele radar que fica em frente ali, quase essa Piatuba 1. Aquele radar ali, tudo bem, é para reduzir ali para as pessoas ali que trafegam, que atravessam. Antigamente tinha, né, aquela passarela, acabou caindo, teve que retirar. Mas você para pensar. Para as pessoas que vão para o sentido Japuíba, você vê que trava, já dá um nó naquilo dali, você pega... Só de reduzir, não parar, né? Só de não parar. Exatamente. E aí o que acontece? Trava também ali no trevo e quem está saindo e quem está chegando também da Verome acaba travando também. Isso. É onde que dá aquele nó todo. Por exemplo, eu presto serviço ali com o pessoal ali no Danimar, ali, né? Mandou um abração lá pro Eric, lá, todo mundo ali, o pessoal lá do Danimar. E aí o que acontece? Ali... Tem horas que a gente verifica, os carros estão parados ali até praticamente ali em frente ao Dom Atacadista. Então, ali, por quê? Né? Exatamente. É isso que eu fico pensando sobre os semáforos aqui. Eu acho que
pode ser que haja mudança ou tenha que desligar um ou outro em determinado período. Horários, né? Eles falaram que o radar é inteligente, o semáforo é inteligente, vai ter esses estudos e com certeza vão ser feitas adaptações, aquilo. Vamos começar, né? E depois vai fazendo os ajustes. Aí, alguma coisa já foi feita, né? Tudo muda quando alguma coisa muda. Muda, né? Bacana. Eu acredito que já tem essa programação, sim, tá? Porque nós temos o fluxo de entrada e depois o fluxo de retorno, né? Chamamos aí, chamado gargalo. E acredito que uma hora ele vai ter mais tempo para parar para um sentido e outro, até mesmo porque é bem moderno esses maquinários que estão trazendo e é como eu falei, eu não estou aqui institucionalmente, né? Por mais que nós temos aí escola, estamos aí na instrução, trabalhamos, autoescola, mas é sempre representando a nossa cidade. Inclusive voltando no Maio Amarelo sobre as ações que você me perguntou, Bruno, registrado e a gente sempre manda para o observatório e até concorremos a prêmios, como não só em âmbito nacional, mas também internacional, porque o Maio Amarelo foi alguns observadores, né, como Portugal que entraram, que estão fazendo parte do grupo. E nessa situação a nossa cidade ela é vista também como um exemplo de coisas que já aconteceram aqui, inclusive algumas ações educativas que eles vão e fazem outros, inclusive nos convidam. A última agora foi Barra da Tijuca, né? Foi Barra. A gente sempre liga, a gente acaba às vezes fazendo mais campanha fora do que aqui. Mas algumas campanhas, elas acabam sendo estimuladas porque viram que nós fizemos aqui, foi bacana e nos convidam. E funcionou, você vê a importância, né? A importância que é dessa questão de trabalhar nessa divulgação, de trabalhar nesses serviços, essas atividades que vão contribuir sim para a melhoria do trânsito, porque hoje você para pensar, aqui em Angra, eu até brinco com o pessoal chega e fala, nossa, não aguento quando junta ali meia dúzia de carros. Eu falei, gente, é porque vocês não foram no Rio de Janeiro, né? Uma vez eu precisei ir de São João para Barra, da Barra para Glória, da Glória para voltar para cá, para Angra. Gente, foi praticamente quase 11 horas dentro de um carro ali, porque só engarrafamento. Então, assim, se a gente para pensar como é que está o nosso trânsito hoje, é aquilo, a maneira como a gente conduz, a maneira como você vai, por exemplo, eu não tenho lugar para estacionar. Sim, entendo, a gente entende, tem uns estacionamentos ali que às vezes até tá um pouco elevado ali o preço, ali bem fora da nossa realidade, mas é aquilo, se você puder evitar, igual a gente brinca com gente, vem de Uber. Tá mais barato que o combustível. Tá mais barato que o nosso combustível. Mas é aquela questão da comodidade. Então fica aqui, gente. Deixa aí as considerações finais aí, uma dedicatória pessoal, informações, é muito importante. Doutor. Bruno, eu gostaria de lembrar o pessoal, porque a gente teve uma mudança agora do governo federal que suspendeu ali as multas do pedágio eletrônico. Muito bem, muito bem. Então eu gostaria só de informar, tá? É título informativo, que agora quem sofreu ali multa de pedágio eletrônico indo para o Rio e voltando, são 2 indo, né? E mesmo 2 voltando, e para Paraty 1 indo e voltando. Teve ali uma grande confusão de não conseguir pagar o pedágio, aí gerava multa grave, 195,23 e 5 pontos na CNH. 40 pontos a gente já perde nosso CNH. Então o governo federal suspendeu por 200 dias. Aí basta as pessoas entrarem no aplicativo da Motiva, que era CCR Rio São Paulo, agora é Motiva, pagar o pedágio, que essas multas já vão ser canceladas automaticamente. E aqueles que pagaram as multas em razão de CRLV, atualizar, né, andar certinho, pode pedir o reembolso desse valor. Que bacana. Inclusive essa matéria até nós publicamos lá no Radar também, pode pesquisar no nosso Instagram também sobre essa suspensão, né, das multas por 200 dias, se não me engano vai até 11 de novembro. 16 de novembro. Muito obrigado. Que aí no caso, gente, até vieram me fazer essa pergunta, Bruno, isso aí é jogada política. Eu falei, porque todos nós vamos pagar o pedágio e daqui a pouco, quando acabar o prazo, as multas voltam de novo. Não, eu falei, elas estão justamente suspensas para darem o prazo para que as pessoas possam pagar o pedágio. Isso. Que aí sim já vão estar constando, tudo pago, vai ser consultado e depois eles vão identificar. Por exemplo, inclusive até veio, eu levei, se não me engano, 4 multas. Levei 4 multas.
E o mais interessante, descontou também do meu sem parar. Olha que descontou do sem parar e foi e ao mesmo tempo veio a multa. Aí depois eu consultei, entrei em contato lá com o pessoal até da CCR, eles me explicaram, Bruno, isso pode acontecer sim, você vai ter que guardar todos, né, os materiais. Só que acabou que eu vendi o cara, não, pode deixar que eu assumo isso aí. Opa, daí descontou do valor do carro, ele foi lá, pagou. E assim, retornou novamente para mim agora. No dia que autorizou a suspensão das multas, no dia seguinte eu entrei naquele carteira do CNH do Brasil. CNH do Brasil, que antigamente era carteira digital, né? Agora mudou CNH do Brasil e aí voltou lá a multa. Mas porém, já foi pago, então eles só comunicaram. Mas vamos torcer que tudo dê certo aí, que você também não perca esse prazo até 16 de novembro de efetuar o pagamento aí do pedágio para que não entre em evasão. Então, pessoal, não é que foram suspensas as multas e deixa para lá. Efetue se você ainda tem algum tipo de débito lá na CCR, você pode, que agora é a Motiva, você pega ali Free Flow, pagar pedágio Rio Santos. Pesquisou no Google, já vai te aparecer ali o link da Motiva para você efetuar o pagamento do pedágio. Agora, tem um outro ponto também muito interessante, viu? Vi hoje de manhã o pessoal em Mangaratiba. Parece que conseguiram eliminar lá para suspender a cobrança de pedágio para os moradores da cidade de Mangaratiba. Sim. Isso aí já é uma briga longa. Olha, porque eu fiquei muito feliz. Isso aí pode ser alguma coisa pra gente também, né? Daqui a pouco a gente conseguir essa... E Paraty também, teve uma discussão sobre isso daí, tá? Então a gente tem que ver mesmo, a gente morador daqui, né? Mas apesar que o pedágio ele tá em Mangaratiba e Itaguaí, né? A gente não tem. Se a gente tivesse, de repente seria bom. Mas aí eu sempre falo, olha só, questão políticas, porque nós sabemos que, não falando em política, não sei se pode estar, e nós tivemos um prefeito e deputado que se curou, né? E não teve, teve audiência pública, mas como você falou, nós temos em Itaguaí, Mangaratiba e Paraty. Aonde não tem? Angra dos Reis. E quem disse que não pode ser implantado no futuro? Ou que tem dia e prazo de validade? Então, sim, é uma preocupação que eu acho que todos nós, estou falando como especialista de trânsito. Sim, nisso a gente ganhou, né? Nisso a gente ganhou, realmente. Mas em hipótese, infelizmente, é uma coisa que futuramente, espero que não. Espero que não. Tá tão bom. Tá bom. Muito bom. Assim. Nós já temos e nós precisamos também, assim, ser sinceros, né? Melhorou muito também, né? Melhorou muito a rodovia Rio Santos. Justo. Por mais que às vezes a gente reclame aí da cobrança do pedágio, mas assim, a pavimentação, as sinalizações melhoraram bastante. As pessoas ainda reclamam de alguns radares escondidos, né, no meio da estrada, mas é importante, né? É importante a gente ficar mais atento e pelo menos sinalizar, ou então fazer aquela poda daquelas árvores que escondem os radares, né? Para que a gente não seja pego desprevenido. Igual, por exemplo, eu fui para Caraguatatuba, uns 2 semanas atrás, e tem um radar muito interessante, tem um radar ali que depois que você passa da divisa de Paraty com Ubatuba, é uma descida, é um retão, uma descida, e no final dessa descida tem um radar de 40 km por hora. Eu falei, gente, esse radar aqui é sensacional, é para arrecadação mesmo, viu? Não, isso daí eu também sou bastante crítico. Hoje mesmo eu fiz um vídeo ali só de brincadeira e postei e deu bastante visualização. Porque a resolução 798, ela fala que o radar tem que estar visível. Ela não pode estar escondido atrás de mato, de poste ou pendurado em passarela. E os nossos radares aqui, infelizmente, a maioria dele está no ponto de ônibus ou atrás de mata. E aí gera o elemento surpresa que é prejudicial para a segurança viária. E isso pode até acarretar, porque tem aquelas pessoas que passam do radar, levei a multa e freia. Não, mas você já passou porque freou, então ele acaba freando e o que acaba gerando, o que acaba acontecendo. Ou então o ônibus está no ponto fazendo o embarque ou desembarque e aí você não enxerga. A gente sabe que a gente mora aqui, mas a nossa via é federal, né? Corta estados. Perfeito. Um grande sonho seria que se realmente, novamente se fizesse um novo levantamento para que esses radares eles estivessem realmente num local, porque geralmente ele está ou antes ou depois, porque não ali no meio do caos, né? E logicamente
padronização de velocidade. É isso que deu aquela confusão da autopista, mas se faz necessário. E, como eu falo, eu não trago institucional, mas é uma coisa que eu acho que muitos concordam comigo. É isso aí. Quem era que tivesse ainda o rotativo em Angra para a gente estacionar. É isso aí. Hoje nós estamos aqui, né? Porque é bacana, né? Com certeza. Então estamos aqui chegando aqui no final de uma entrevista aqui no nosso No Radar hoje, já falando sobre o trânsito e também a importância do Maio Amarelo. Abordamos temas como semáforos, a segurança no trânsito, o pagamento dos pedágios que ficaram sem pagar e as multas que foram suspensas até 16 de novembro. E essa entrevista logo mais você vai estar vendo lá no nosso canal do YouTube. Grande abraço, Paulo, agradeço aí pelo convite. Também o André também com a gente. Obrigado. Então, muito obrigado aí pela participação de vocês. As portas aí estão sempre abertas aí. Obrigado. Se precisarem divulgar qualquer tipo de ação, qualquer questão que venha a ser informativa e de benefício para o nosso público, né? Maravilha. Obrigado. Ok. Muito obrigado.